Antes do tempo ser tempo, havia um silêncio. E dentro desse silêncio, um nome sussurrava entre os véus da eternidade: Enoque. Ele não construiu cidades, não venceu exércitos, não fundou religiões, mas caminhou com Deus. E isso foi suficiente para ser tomado, não pela morte, mas pela presença. E se eu te dissesse que há uma história tão antiga e tão esquecida, que foi ocultada das páginas visíveis da fé? Enoque aparece na Bíblia como uma brisa, curta, misteriosa, quase imperceptível. Mas nos textos apócrifos, nas tradições etíopes, nos manuscritos preservados nas sombras do tempo, ele se revela como um dos homens mais próximos do céu que já pisaram na terra. Este vídeo não é apenas sobre um personagem, é sobre um chamado àqueles que andam no mundo com o coração fora do mundo, aqueles que sentem, mesmo sem entender, que pertencem a algo maior, que carregam uma saudade que não sabem nomear, mas que talvez, apenas talvez, esteja ligada à mesma frequência que tirou Enoque da terra sem que ele provasse da morte. Essa história não é um mito, é um espelho, é uma provocação à sua própria jornada. Porque Enoque não foi tomado por ser forte, ele foi tomado por ser íntimo, por ouvir, por alinhar seus passos aos do invisível. E hoje, talvez a história dele esteja retornando não como curiosidade, mas como chave. Vamos atravessar juntos os véus, vamos visitar os céus descritos por Enoque, vamos ouvir os sussurros que ele ouviu. E no fim, talvez você descubra que há um Enoque adormecido dentro de você. Prepare-se. Os segredos antigos estão prontos para serem lembrados. Agora, a jornada de Enoque com Deus. Entre os nomes silenciosos que atravessam o Gênesis, há um que brilha sem fazer ruído: Enoque. Em Gênesis 5:24, o texto é breve, quase enigmático. Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. E é nesse silêncio das palavras que a grandeza se revela. Porque o que a Bíblia silencia, a alma sente. Enoque desapareceu da terra, não porque fugiu do mundo, mas porque se uniu a algo maior do que ele. Mas o que significa andar com Deus? Que tipo de jornada é essa que não depende de tempo, templo ou reconhecimento? Enoque viveu em uma era corrompida, em dias em que os homens seguiam seus próprios caminhos, cegos para a presença divina. E mesmo assim, ele escolheu outro passo, outra direção. Ele não correu atrás de milagres, ele cultivou comunhão. Ele não pregou sobre Deus, ele o acompanhou em silêncio. Esse andar não é literal, é vibração, é frequência, é alinhamento interno com uma presença que ultrapassa os sentidos. Enoque nos convida a lembrar que a verdadeira espiritualidade não é feita de palavras corretas, mas de coerência com o invisível. Ele caminhava com Deus enquanto o mundo caminhava para longe dele, e essa escolha diária, silenciosa, discreta, tornou-se eterna. Quantas vezes tentamos nos aproximar de Deus buscando métodos, fórmulas, respostas, mas Enoque mostra outro caminho. Não o do saber, mas o do estar. Não o da performance, mas o da presença. O texto diz que já não era para o mundo, não era para a lógica, não era para os registros, mas para Deus era tudo. E talvez essa seja a maior revelação da sua jornada. O mundo não precisa reconhecer você para que Deus o leve a lugares onde o mundo não pode entrar. Andar com Deus é desaparecer do sistema e aparecer na eternidade. O livro de Enoque, Revelações Celestiais. Há livros que contam histórias e há livros que acendem portais. O livro de Enoque não foi feito para ser lido apenas com os olhos. Ele precisa ser sentido com o espírito. Preservado por séculos nas tradições etíopes, ocultado da maioria das doutrinas oficiais, ele carrega um código antigo, uma frequência que vibra além das palavras. Ali, Enoque não é apenas o homem que andou com Deus. Ele é o que foi levado aos céus. É o que viu o que ninguém via. É o que ouviu o que poucos poderiam suportar.
Ele é transportado entre dimensões, atravessa camadas celestes, encontra anjos e registra a dança oculta entre juízo e misericórdia. No texto, ele é convidado a testemunhar a estrutura secreta do universo, os pilares da criação, o ritmo dos astros, as ordens angelicais e as sentenças do Altíssimo. Cada visão que Enoque descreve é como uma janela para aquilo que a teologia institucional jamais ousou tocar, a arquitetura espiritual do cosmos, viva, vibrante, simbólica. Mas por que então esse livro foi excluído? Talvez porque ele não cabe em dogmas, talvez porque revela demais, talvez porque oferece ao buscador comum aquilo que os sistemas religiosos tentaram guardar para si, a intimidade com o mistério. O livro de Enoque dá acesso, e o acesso liberta. Ele nos lembra que o céu não é um conceito, é um movimento, um espaço de revelação que se abre para aqueles que ainda hoje, como Enoque, ousam andar com Deus. Cada capítulo dessa obra não é apenas informação, é espelho para quem já sentiu que a Bíblia oficial deixou lacunas, para quem pressente que há mais céu, mais sentido, mais presença. O livro de Enoque não substitui a fé, ele a desperta. E a pergunta que permanece em cada página é: por que tiraram isso de nós? O que mais nos foi escondido em nome do controle, da ordem, da tradição? Talvez a resposta esteja nas entrelinhas do que ainda pode ser lembrado, porque há segredos que não podem mais ser silenciados. E Enoque foi o primeiro a escrevê-los. A transformação de Enoque em Metatron. Nem todos os que andam com Deus permanecem os mesmos. Alguns são tomados, outros são transformados. E há aqueles que, como Enoque, atravessam o véu da existência e voltam com outro nome, outra forma, outra missão. Em algumas tradições judaicas místicas, Enoque não apenas foi levado, ele foi elevado. Tornou-se Metatron, um anjo de vasto poder, o escriba celestial, aquele que assenta os registros do céu. Não é apenas uma mudança de identidade, é uma metamorfose espiritual, um símbolo de transmutação. O humano que, por sua intimidade com o sagrado, ascende ao estado mais puro do ser. Essa transformação pode parecer lenda para os que leem com os olhos, mas para os que ouvem com o espírito, ela é metáfora viva do que todos nós podemos tocar. A transição do peso para a luz, da carne para o fogo, da limitação para a eternidade. Metatron é o eco de Enoque, que sobreviveu ao tempo, transbordando entre o céu e a terra como um lembrete de que o destino da alma não termina na matéria. O que isso representa para nós? Que há mais dentro de você do que te ensinaram. Que sua identidade espiritual vai além do nome que carrega, da história que viveu, das feridas que suportou. Que você, como Enoque, pode ser tomado, não no corpo, mas na consciência, na vibração, na percepção do real que se esconde atrás do visível. O nome Metatron carrega mistério, mas a verdade mais profunda não está nele, está na jornada que o antecede. Está na disposição de andar com Deus a tal ponto que já não se sabe mais onde termina o humano e começa o sagrado. Essa é a verdadeira elevação. E talvez o maior milagre não seja subir aos céus, seja tornar-se um com Ele, mesmo ainda estando aqui, como Enoque, como Metatron, como alma desperta em meio à escuridão do mundo. Enoque e os anjos caídos. Há histórias que carregam a beleza do céu, outras a dor da queda. A narrativa de Enoque toca ambas. Ele não foi apenas o que andou com Deus, foi também o que desceu aos abismos para mediar uma das maiores rupturas espirituais da antiguidade, a rebelião dos vigilantes. O livro de Enoque relata que esses anjos, também chamados de vigilantes, desceram à terra, foram atraídos pela beleza das filhas dos homens e, seduzidos, violaram os limites do sagrado. Ensinaram aos humanos ciências que deveriam permanecer ocultas. Entregaram saberes antes do tempo. Manipularam, corromperam. E da união profana entre os celestes e os mortais nasceram gigantes, caos,
confusão. É nesse cenário que Enoque surge não apenas como vidente, mas como intercessor. Deus o escolhe para ser ponte entre o alto e o caído, entre a justiça e a súplica. Enoque ouve os pedidos dos anjos caídos, registra suas palavras, leva-as diante do trono e retorna com o silêncio como resposta. Porque nem tudo que se pede se concede, nem tudo que se perde se restaura, mas tudo que se revela ensina. Essa parte esquecida da tradição revela uma perspectiva profunda sobre a origem do mal. Ele não começou com o homem apenas, mas com a mistura, com a quebra de fronteiras, com a pressa de acessar o que ainda não estava preparado para ser revelado. E Enoque, como testemunha, nos lembra que o mal não é apenas ausência de bem, é corrupção da ordem, é interferência na harmonia do que deveria permanecer em equilíbrio. Ele nos lembra que algumas portas, quando abertas sem consciência, não conduzem à luz, mas à sombra disfarçada de revelação. Mas há uma verdade ainda mais profunda. Enoque enfrentou tudo isso não com armas, mas com presença. Ele se moveu entre anjos caídos e juízos eternos, com a leveza de quem sabe que a obediência silenciosa pode atravessar até as regiões mais densas da existência. Ele foi chamado para ouvir, mesmo quando o céu decidiu não responder. E talvez isso seja também o que muitos de nós precisamos aceitar. Que há pedidos que não terão retorno, mas mesmo assim precisam ser levados. Que há dores que não serão desfeitas, mas precisam ser nomeadas. Que há quedas que nos ensinam mais do que os voos. E que mesmo diante do caos, a fidelidade ainda pode ser ponte, a visão dos céus e do inferno. Quando Enoque foi levado aos céus, ele não encontrou apenas luz, encontrou camadas, esferas, ambientes espirituais vivos que respiram sentidos ocultos, diferentes céus, cada um com sua estrutura, com seus guardiões, com seus registros. Não havia apenas um paraíso, havia uma arquitetura sagrada feita de propósitos, movimentos, vibrações. Enoque atravessou o que muitos sequer imaginam existir. Ele viu o firmamento dividido como salões espirituais, lugares de adoração incessante, onde os seres celestiais vibram em perfeita harmonia com a presença do Altíssimo. Mas viu também o lado oposto, não como um inferno caricatural, mas como regiões de distorção, onde a ausência de alinhamento com o divino gera dor, ruído, exílio vibracional. Esses espaços de punição descritos por Enoque não são apenas geográficos, são existenciais. Eles representam o estado daqueles que se afastaram da fonte, seres e almas que perderam o compasso da criação, que trocaram a ordem pela desordem, a reverência pela arrogância, a obediência pela rebelião interior. E ali, mesmo entre os céus mais altos, havia também registros dos que haviam caído, como se o céu jamais deixasse de lembrar, não por rancor, mas por justiça. Enoque viu as consequências do desequilíbrio espiritual, viu o preço da escolha errada, viu o peso da ruptura. Mas por que ele viu tudo isso? Talvez para que nós víssemos também, para que entendêssemos que o mundo espiritual não é estático. Ele pulsa, ele responde, ele registra. Cada ação, cada intenção, cada vibração ecoa em algum lugar além do que se pode tocar. As visões de Enoque não são apenas revelações, são advertências amorosas, mapas para os que desejam habitar em coerência, convites para que realinhamentos sejam feitos antes que a desconexão se transforme em distância irreversível. E talvez o maior céu que Enoque tenha visto não seja o mais alto, mas aquele que nasce dentro do coração de quem escolhe andar com Deus, mesmo sem ter visto o que ele viu. Porque há céus que não se acessam com os pés, apenas com fidelidade, a importância do tempo e dos ciclos. Entre as muitas revelações dadas a Enoque, há uma que soa como um sussurro vindo da criação. O tempo é sagrado, não como relógio, não como contagem, mas como ritmo, como aliança, como pulsação divina que governa o invisível. O livro de Enoque dedica passagens inteiras à explicação dos calendários celestiais, às fases da lua, às rotações do sol, aos ciclos das estações.
tudo como parte de uma sinfonia cósmica projetada por Deus. Não é coincidência, é coerência. Enoque compreendeu que a corrupção do tempo foi uma das primeiras quebras espirituais da humanidade. Quando os homens começaram a desprezar os ciclos, a inverter os dias, a ignorar os ritmos sagrados, também começaram a se afastar da fonte, porque o tempo, quando desordenado, gera descompasso interno, gera desvio espiritual, gera confusão. O tempo de Deus não é só cronologia, é frequência, é uma dança entre o que é eterno e o que se manifesta. Um calendário que não apenas marca estações, mas nos chama a viver cada uma com presença, com reverência, com escuta. E isso ainda ecoa em nós. Quantas vezes ignoramos nossos próprios ciclos? Quantas vezes insistimos em florescer no inverno ou correr quando era tempo de silenciar? Quantas vezes nos desconectamos do céu simplesmente por não respeitarmos o tempo da alma? Enoque nos convida a lembrar que tudo tem um ritmo, que há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para calar e um tempo para falar, um tempo para plantar e um tempo para simplesmente estar. E se vivêssemos segundo esse compasso? E se nossa oração fosse mais parecida com um calendário interno, onde cada emoção, cada estação, cada silêncio fosse sagrado? O tempo se torna sagrado quando se alinha ao céu. E talvez o maior desvio moderno não seja apenas moral ou espiritual, mas vibracional, um afastamento do ritmo com o qual fomos criados para viver. Enoque viu os céus em movimento e nos lembrou que só pode andar com Deus quem aprende a dançar com o tempo. A sabedoria de Enoque para os últimos dias. Algumas palavras não são ditas para o agora, são sementes enterradas em silêncio, esperando o tempo certo para florescer. As visões de Enoque carregam esse mistério. Ele não escreveu para a sua geração, ele escreveu para a nossa, para os dias que viriam, para os dias que já chegaram. No livro de Enoque há avisos, há alertas, mas há também esperança. A sua sabedoria não é desesperada, é firme, é serena. É como a voz de alguém que viu o fim e ainda assim não perdeu a fé. Ele fala aos que viveriam tempos de confusão espiritual, de falsos guias, de escuridão vestida de luz. Fala aos que se sentiriam sozinhos, deslocados, enganados por promessas religiosas que não curam mais. E o que ele diz? Diz que a justiça não será esquecida, que a retidão ainda vale, que a fé silenciosa dos justos tem um lugar reservado entre os registros celestiais. Diz que, embora a impiedade pareça prevalecer, ela não é eterna, que os ciclos do mal também têm fim, que tudo que é contrário à luz será finalmente iluminado. Enoque nos entrega códigos espirituais para tempos difíceis. Não são técnicas, não são dogmas, são lembretes. Lembretes de que a conexão com o divino não depende da aprovação dos homens. Lembretes de que ouvir Deus ainda é possível, mesmo no caos. Lembretes de que os justos, ainda que escondidos, estão sendo vistos e serão recompensados. Essa sabedoria não é para os religiosos, é para os despertos, para aqueles que sentem, mesmo sem provas, que estão vivendo dias limítrofes, para aqueles que já não conseguem se alinhar com discursos vazios, mas ainda desejam andar com Deus, para os que foram feridos pela instituição, mas não perderam a fome de eternidade. Enoque não grita, ele escreve com reverência, com ternura, com precisão profética, e suas palavras atravessam os séculos como um sopro que resgata, porque há uma geração que ainda vai entender. E quando essa geração despertar, os dias deixarão de ser apenas últimos e voltarão a ser sagrados, à exclusão do livro de Enoque. Silêncios também são escolhas. E entre as maiores ausências da Bíblia tradicional, há uma que fala alto: o livro de Enoque, presente por séculos entre os primeiros cristãos, citado por Judas no Novo Testamento, preservado com zelo nas tradições etíopes e ainda assim silenciado, apagado dos cânones, lançado à margem do que foi declarado santo por mãos humanas. Mas por quê? O conteúdo de Enoque não contradiz a fé. Ele
a expande, ele a aprofunda, ele a confronta. Ele abre portas para dimensões espirituais que nem sempre interessaram aos que desejavam manter o controle da interpretação. Suas visões expõem, suas palavras rasgam os véus, suas revelações falam de realidades que ultrapassam a moral e a instituição. Enoque fala de anjos que caíram, de céus que se abrem, de ritmos que regem a criação, de um juízo que não espera o fim para começar. Ele coloca o homem diante do invisível, sem mediadores. E isso talvez tenha sido demais. Para proteger o poder, preferiram proteger o silêncio. O que não podiam dominar, rotularam de heresia. O que não podiam prever, deixaram de fora. Mas os textos sobreviveram. Nas montanhas da Etiópia, nas cavernas de Qumran, nos corações que sentiam falta de algo, porque aquilo que é verdadeiro não pode ser completamente enterrado. A exclusão do livro de Enoque não é apenas uma decisão histórica, é uma ferida espiritual, uma tentativa de separar o homem do céu, da sua origem vibracional, da sua intimidade com o divino. Mas os que despertam voltam a buscar, voltam a ouvir o chamado das páginas esquecidas, voltam a sentir que há mais e que esse mais não pode mais ser ignorado. O que perdemos com essa exclusão? Talvez tenhamos perdido a chance de compreender que o sagrado não está preso em livros, que a revelação é viva, que Deus não parou de falar quando a canonização terminou. E talvez seja justamente por isso que agora, neste tempo, o livro de Enoque retorna, não como doutrina, mas como voz. A voz do que foi silenciado, mas não apagado. A voz que diz, ainda estou aqui. Enoque como modelo de intimidade com Deus. Nem todo modelo espiritual é feito de regras. Alguns são feitos de passos, de trajetos invisíveis que revelam com o tempo uma verdade maior. É possível andar com Deus e permanecer humano. Enoque nos lembra disso. Não como símbolo inalcançável, mas como espelho, como caminho. Ele não foi escolhido por força, foi escolhido por proximidade. Não buscava holofotes, nem instituições. Buscava presença, e a presença respondeu. Enoque não construiu altares exteriores. Ele se tornou um. Sua vida era culto, sua caminhada, oração, sua existência, aliança viva. Ele não seguia Deus à distância. Ele o acompanhava em cada detalhe, no silêncio da noite, no ritmo do tempo, no alinhamento dos afetos. E essa proximidade gerou transformação. Andar com Deus não significa perfeição, significa disposição. A disposição de alinhar-se mesmo quando tudo ao redor está desalinhado. A disposição de calar quando se esperam palavras. A disposição de continuar, mesmo quando não se vê o caminho. Enoque não precisava provar sua fé. Ele a vivia. E é por isso que foi levado. Mas e nós? Como podemos, neste tempo fragmentado, nos reconectar a esse modelo? Talvez o segredo não esteja no muito fazer, mas no muito ser, no muito estar, na disposição de simplificar, de descer ao centro, de abandonar a ilusão do controle e retornar à companhia silenciosa do divino. Enoque não ensinou teologias. Ensinou presença, ensinou a coragem de caminhar quando todos pararam, a fidelidade de permanecer quando todos desistiram, a pureza de se relacionar com Deus como quem respira, sem necessidade de espetáculo. Ele é, até hoje, um convite, um lembrete sagrado de que intimidade com Deus não é privilégio dos santos, é destino de todos os que decidem se esvaziar do mundo para se encher do eterno. A relevância de Enoque hoje. Alguns nomes atravessam o tempo como flechas silenciosas, não porque foram exaltados, mas porque guardam dentro de si um chamado que não se apaga. Enoque é um desses nomes. Sua história, enterrada por séculos, está despertando agora, neste exato momento da história. E não é à toa. Vivemos dias de incerteza, de descompasso interior, de religiosidade sem alma, de discursos espirituais sem presença real. Enoque retorna como quem toca a harpa de uma verdade esquecida. Ainda é possível andar com Deus,
mesmo em meio ao caos. Mesmo quando tudo ao redor se desfigura, sua jornada fala aos que já não se encontram nos templos, mas continuam buscando. Aos que sentem que foram enganados pelas estruturas, mas ainda carregam uma sede que nenhuma doutrina conseguiu apagar. Enoque não oferece respostas fáceis. Ele oferece profundidade, silêncio, alinhamento, clareza. As visões de Enoque sobre os céus, os ciclos, os vigilantes, o tempo, a justiça não pertencem apenas ao passado. Elas estão ecoando agora porque nossa geração precisa lembrar, precisa recordar que a fé não é ruído, mas ritmo, que a conexão espiritual não é performance, mas presença, que o divino ainda se comunica, mas poucos estão ouvindo. Enoque é atual porque ele fala ao espírito, não a religião. Ele fala com quem já passou pelas dores da exclusão, do esquecimento, da dúvida, com quem não quer mais fórmulas, quer presença, quer verdade, quer intimidade com Deus que não dependa de mediadores. Seu legado não é uma doutrina, é um convite, um chamado para reordenar o coração, para se alinhar ao céu, não com esforço, mas com verdade, para lembrar que o eterno ainda chama, e às vezes esse chamado vem de longe, de um homem que não morreu, de uma história que não terminou, e talvez, ao ouvir Enoque, você também comece a lembrar de algo que já estava dentro de você, algo que nunca partiu, apenas esperava o tempo certo para acordar. Ouça com atenção. A jornada de Enoque não foi escrita para encher livros, mas para tocar almas. Ela atravessa milênios como um rio oculto sob a terra, fluindo silenciosamente até encontrar corações sedentos. Hoje, esse rio toca o seu, e a pergunta que ele traz é simples e profunda. Você ainda se lembra do que significa andar com Deus? Porque Enoque não foi levado por causa de poder, nem por causa de cargo, nem por causa de religião. Ele foi levado porque caminhava em alinhamento, porque vivia com Deus, e não apenas para Deus, porque sua espiritualidade era mais íntima que institucional, mais vibrante que visível, mais viva do que tudo o que o mundo conseguia reconhecer. E é por isso que ele ainda nos fala. Ele nos mostra que mesmo em tempos sombrios, ainda é possível acessar luz, que mesmo cercados de falsidade, ainda podemos viver em verdade, que mesmo esquecidos pelos sistemas, ainda somos lembrados pelo céu. E agora, talvez você compreenda, Enoque não desapareceu. Ele foi transladado, tirado da dimensão onde o tempo consome e levado à dimensão onde a fidelidade permanece. E talvez você também esteja sendo chamado para isso. Não para desaparecer, mas para ascender, para alinhar seus passos com o divino, para transformar sua vida em caminho. Olhe ao redor. O mundo está correndo, gritando, caindo, mas você ainda pode escolher, pode desacelerar, pode silenciar, pode retornar ao lugar onde a presença fala, mesmo sem palavras. A história de Enoque termina com um gesto sagrado. Deus o tomou para si. E a sua? Como termina a sua história? Ou melhor, como começa de novo a sua caminhada?